Quem é que nunca, estudando para o Enem, passou pelo processo de entender a teoria dos conteúdos e não conseguir aplicar nas questões? Isso acontece principalmente em matemática. Mas por quê? Porque o Enem não é uma prova objetiva que vai te perguntar qual x ou y do vértice da parábola descrita por essa função. O processo é um pouquinho mais complexo que isso. Mesmo que a resolução em si seja só aplicar uma das fórmulas e encontrar o resultado desejado, mas você vai ter que ter uma capacidade de interpretação e de raciocínio para que você deduza isso, para que você consiga aplicar essas fórmulas e chegue na resposta. Então é por conta disso que eu estou gravando essa aula, porque quando esse tópico de coordenadas do vértice da parábola cai, há um padrão que se repete. A gente vai trabalhar hoje com 4 questões, você vai perceber esse padrão se repetindo principalmente nas 3 primeiras, e na quarta a gente também vai fazer uma aplicação, tá, de uma das fórmulas de coordenadas do vértice da parábola. Mas antes da gente partir para essas questões, eu vou começar fazendo uma pequena revisão para que a gente já comece bem, né? Então vamos aqui para outra tela. A gente tem aí então que uma função do segundo grau, que também é chamada de função quadrática, é definida da seguinte forma: f de x é igual a ax² mais bx mais c. E aí, como nós sabemos, uma função do segundo grau ela tem o formato de uma parábola. Eu vou desenhar aqui 2 planos cartesianos, claro que nem vai ficar perfeito, a ideia nem é essa, tá? Só um esboço aqui de 2 planos cartesianos, porque eu quero mostrar aqui para que a gente possa revisar 2 casos de parábola, né? Nós podemos ver aí, né, que junto dessa função nós temos a, b e c. E o que determina para onde essa concavidade da parábola está voltada é justamente o valor desse A aqui. Então, quando A é positivo, ou seja, quando A é maior que zero, nós temos que a concavidade da parábola é voltada para cima, tá? Então, nós temos uma parábola mais ou menos nesse formato aqui. Estou colocando aí na origem com raízes aleatórias, tá? Com vértices aleatórios. É só um esboço para a gente entender. E aí, no caso da gente ter um A negativo, no caso um A menor que zero, a gente vai ter uma parábola com a concavidade voltada para baixo, tá? Isso vai ser bem importante aqui para as nossas aplicações. E aí é o seguinte, né? Tá aqui as duas fórmulas que a gente mais vai utilizar aqui embaixo, ó. O vértice da parábola é o ponto mais baixo, se A for maior que zero. Então deixa eu esboçar ali no gráfico. Ó, quando A é maior que zero, nós vamos ter que o vértice da parábola é o ponto mais baixo aqui, tá? O ponto mais baixo da parábola é o que a gente chama de vértice. Já no caso de quando A é maior que zero, então o vértice da parábola é o nosso ponto mais alto, tá bom? E aí, claro, se a gente está falando de ponto, então a gente está determinando que ele tem 2 coordenadas, né? Porque está dentro de um plano cartesiano, então ele tem 2 coordenadas que são x e y. E essas coordenadas são justamente determinadas por essas duas fórmulas que nós estamos vendo aqui, ó. O xv, que é o x do vértice, tá? É igual a menos b sobre 2a, esse b e esse a tirados da própria função, enquanto o y do vértice ele é calculado por menos delta sobre 4a. Esse delta aqui, vamos logo relembrar aqui como calcula o delta, né, que a gente também chama de discriminante de uma função, ele é calculado como b ao quadrado menos 4ac, sendo esse b, esse a e esse c, claro, também da própria função, tá? Então, visto isso, feito essa pequena revisão, nós já estamos aptos a resolver as próximas 4 questões sobre esse tópico que são do Enem, tá bom? Então, vamos lá. A gente começa então com a questão do Enem 2015. Vamos ver o que é que ela diz. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão T de H é igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85, em que H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima, e nesse momento ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Nós temos aí uma tabela, tá, que dá algumas classificações para a gente, depois a gente olha com mais cuidado para essa tabela. E a pergunta é, quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como... Então veja só, quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias. Aqui tem uma outra informação bem importante, eu vou dar uma grifada aqui,
que diz o seguinte, ó, sabe-se que o número de bactérias, vamos grifando aqui, sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. E nesse momento ele deve retirá-las da estufa. Então veja só, a gente vai ter que descobrir aqui qual que é a temperatura máxima dessa estufa, certo? E tudo que a gente tem para descobrir é justamente uma função do segundo grau, onde T está em função de H. A gente é acostumado a ver, quando a gente tem aquele primeiro contato com o conteúdo, né, o Y em função de X. Então a gente vai entender esse T como se fosse o nosso Y, tá? E esse H como sendo o nosso X. Então deixa eu colocar aqui num plano cartesiano, desenhar um plano cartesiano aqui. Não vai ficar perfeito também, tá? Também não vou colocar a parábola que descreve exatamente essa função aí, é só um esboço para a gente entender a situação. Então aqui, onde a gente é acostumado a ver o Y, vai ficar o nosso T e aqui vai ficar o nosso H. Então veja só, nós temos aí uma função do segundo grau e note que o valor de A é negativo, porque nós temos menos H ao quadrado. Quem acompanha o X ao quadrado, que no caso é o que a gente está acostumado a ver, né? Vou sempre fazendo essa associação, porque sei que muita gente tem dificuldade quando troca a notação, tá? Então quem está acompanhando esse X ao quadrado aqui é o menos 1. Então o nosso A é menos 1, o nosso A é negativo. No caso nós temos aí uma parábola que tem a concavidade voltada para baixo. Vamos colocar ela aqui, ó. Um esboço na verdade, né? Concavidade voltada para baixo. A gente quer descobrir o que, de novo? A maior temperatura que essa estufa vai atingir. Quem que é a maior temperatura? Quando a gente olha aqui para esse gráfico, hein? A maior temperatura, é porque eu coloquei aqui quase na origem, né? Mas tudo bem, dá para a gente entender. Ó, a maior temperatura está justamente aqui no vértice dessa parábola e ele é o Y do vértice. Por que o Y do vértice? Porque o T está aqui, né? Fazendo o papel de Y, ó. Então, esse T do vértice, o nosso Y do vértice, é justamente a maior temperatura que essa estufa vai atingir, que é nesse momento que ele vai ter que tirar as bactérias da estufa. Então, o que a gente precisa fazer para essa questão é simplesmente calcular o Y do vértice da função que está sendo dada ali, tá? E aí, lembrando que o Y do vértice ele é calculado como menos delta sobre 4A. Vamos calcular então esse delta separadamente. Vamos colocar aqui embaixo desse gráfico. Ó. Delta, relembrando, é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então vamos lá. Quem é B? Olhando aqui para a função B é 22. Então vai ficar 22 ao quadrado menos 4 vezes A, que a gente já sabe que é menos 1, vezes C, que é menos 85. Então, 22 ao quadrado. Acredita que a gente possa fazer essa de cabeça, tá? Eu sei que 22 vezes 20 é 440 e 22 vezes 2 é 44. Então, juntando tudo, 484. Eu vou colocar aqui esse menos e vamos resolver essas multiplicações, tá? Então, 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 85 vai ficar positivo e vai dar 340. Então, vai ficar 484 menos 340. Logo, nós temos que o nosso delta é igual a 144. Tendo o valor do nosso delta aqui, não é necessário tirar a raiz, tá? Quando a gente vai calcular as raízes de uma função, né, a gente sempre tem que tirar essa raiz do delta. No caso do y do vértice, não. Já pode jogar ele ali na fórmula. A gente não quer a raiz do delta, tá? Então, como a gente tem aqui o menos delta, a gente sempre vai precisar trocar esse sinal, né? Então, 144 está positivo, vai ficar menos 144. E aí nós temos o quê? 4A. No caso, 4 vezes menos 1, que dá menos 4. Então, menos 144 dividido por menos 4, isso aqui vai dar positivo, porque ambos são negativos. E isso daqui é igual, realizando essa divisão, 36. Isso significa que a maior temperatura que a estufa vai atingir é 36. Agora, a gente vem para essa tabela. Veja, qual é o intervalo em que está essa temperatura, tá? Ó, dentro desse intervalo aqui.
T maior ou igual a 30 e menor ou igual a 43. Né? A maior temperatura ela se encaixa dentro desse intervalo e a classificação é alta. Logo, nós vamos ter como resposta para essa questão a alternativa D. Então veja só, de uma forma bem resumida, para a gente responder essa questão, tudo que a gente precisou fazer foi calcular o y do vértice dessa função do segundo grau que foi dada para a gente. Mas a gente precisou construir um raciocínio antes. A gente precisou entender que essa é uma função que tem a concavidade voltada para baixo, que a maior temperatura é dada pelo y do vértice, né? Por conta disso, eu até fiz o esboço aqui do gráfico para que a gente pudesse entender melhor. Então, de forma resumida, é bem simples. Realmente, é literalmente calcular o y do vértice. Calcula o delta, substitui ali na fórmula, substitui o a depois, realiza a divisão e pronto. Você consegue responder. Mas teve um raciocínio por trás dessa questão, né? Esse entendimento de que a maior temperatura é o y do vértice. E aí, o que é que eu vou sugerir para as próximas questões? Tá? Com exceção da questão 4, porque como eu já falei desde o início, ela é uma questão que não segue tanto um padrão, mas pode ser que você faça isso também. Dá uma pausa no vídeo, tenta responder, tá? Começando por essa daqui, e depois você vai vendo a resolução para ver se você seguiu o mesmo raciocínio, tá? Então vamos lá. Vou responder agora essa questão do Enem 2022 que diz o seguinte: ao analisar os dados de uma epidemia em uma cidade, peritos obtiveram um modelo que avalia a quantidade de pessoas infectadas a cada mês ao longo de um ano. O modelo é dado por P de T é igual a menos T ao quadrado mais 10T mais 24, sendo T um número natural, variando de 1 a 12, que representa os meses do ano. E P de T, a quantidade de pessoas infectadas no mês T do ano. Para tentar diminuir o número de infectados no próximo ano, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu intensificar a propaganda oficial sobre os cuidados com a epidemia. Foram apresentadas 5 propostas, 1, 2, 3, 4 e 5, com diferentes períodos de intensificação das propagandas. Então nós temos aí, né, os critérios para cada uma das propostas e como nós podemos ver, cada uma delas vai depender do valor de T. Seguindo, a sugestão dos peritos é que seja escolhida a proposta cujo período de intensificação da propaganda englobe o mês em que, segundo o modelo, há a maior quantidade de infectados. A sugestão foi aceita. Então a proposta escolhida foi a... Veja só. Nós temos aqui, claro, uma função do segundo grau, P de T igual a menos T ao quadrado mais 10T mais 24. E a proposta foi a seguinte, deixa eu dar uma grifada aqui para a gente entender melhor. É que seja escolhida a proposta cujo período de intensificação da propaganda englobe o mês em que, segundo o modelo, há a maior quantidade de infectados. Vamos fazer de novo um esboço daquele gráficozinho para a gente entender o que é que está se passando aqui. Ó. Então, eu vou colocar aqui um plano cartesiano. E aí, gente, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente, tá? O P, ele está fazendo o papel de Y e o T está fazendo o papel de X, né? Porque o P, ele está em função de T. Então, no nosso plano cartesiano vai ficar assim. Qual o valor do nosso A? Menos 1. Assim como na questão anterior, A é igual a menos 1. Então, a gente vai ter uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Vou jogar ela aqui nesses 2 quadrantes aqui, só para ficar mais fácil de entender, né? Diferentemente da outra, ficou um pouquinho mais complicado, porque eu coloquei o vértice quase na origem. Mas tudo bem, temos aí uma parábola, ou esboço de uma, né? E aí é o seguinte, nós temos o nosso vértice, claro. E o que é que esse vértice nos entrega? Veja, mais uma vez, a gente quer o mês que tenha a maior quantidade de infectados. A maior quantidade de infectados, claro, ele é dado por P, certo? Só que a gente quer o tempo associado a ele. Nesse caso, nós queremos o T que gera o maior P. Ou seja, nós estamos querendo calcular aqui o X do vértice, tá? Só isso. A resolução dessa questão de forma literal é calcular o X do vértice, mas olha o raciocínio que a gente teve que construir antes de chegar nessa conclusão. Então vamos lá. O X do vértice é igual a menos B sobre 2A. Quem é B? B é 10. Então menos B é menos 10. Aí 2A. Quem é A? A gente sabe que é menos 1. Então 2 vezes menos 1, menos 2.
Temos aí então menos 10 dividido por menos 2, vai ficar positivo, isso daqui é igual então a 5. No caso é no quinto mês em que houve a maior quantidade de infectados, né? Quando a gente observa aqui os intervalos das propostas, ó, ele está aqui, ó, na proposta 3, onde T é maior ou igual a 5 e menor ou igual a 6. Então, a proposta escolhida tem que ser a de número 3. No caso, nós vamos ter como resposta para essa questão a alternativa C. Mais uma questão aqui, ó, que segue o mesmo modelo, tá? Então, fica a dica de novo. Tenta resolver antes de ver a resolução. Vamos lá. Analisando as vendas de uma empresa, o gerente concluiu que o montante diário arrecadado em milhar de real poderia ser calculado pela expressão V de x é igual a x ao quadrado sobre 4 menos 10x mais 105, em que os valores de x representam os dias do mês, variando de 1 a 30. Um dos fatores para avaliar o desempenho mensal da empresa é verificar qual é o menor montante diário V0 arrecadado ao longo do mês e classificar o desempenho conforme as categorias apresentadas a seguir, em que as quantidades estão expressas em milhar de real. Nós temos aí então os critérios para as categorias ótimo, bom, normal, ruim e péssimo. E a pergunta é, no caso analisado, qual seria a classificação do desempenho da empresa? Vamos lá. Mais uma vez, é claro, nós temos aqui uma função do segundo grau. Então vamos desenhar o nosso plano cartesiano, que ajuda bastante na visualização do problema. Deixa eu colocar aqui o eixo Y e agora o eixo X. Nós temos aí que V está em função de X, né? Então o nosso V fica aqui e aqui o X como a gente é habituado. Daí é o seguinte, o que é que nós estamos procurando? Vamos grifar mais uma vez para a gente entender o problema. Ó. O menor montante diário V0. É isso que a gente está procurando. É isso que vai funcionar como um dos fatores para avaliar o desempenho mensal da empresa. E aí, claro, o que nós temos aqui, como se trata de uma função do segundo grau, é uma parábola. Essa parábola, no caso, ela tem a concavidade voltada para cima, porque o nosso A é positivo. Quem que é A aqui? Ó? Nós temos aqui x ao quadrado sobre 4. Então, quem é que está multiplicando o x ao quadrado? 1/4. Tá? Então, A é igual a 1/4. Por menor que seja, próximo de zero, mas é positivo. Então, essa parábola tem a concavidade voltada para baixo. Vou colocar ela aqui. Só para a gente entender o problema, tá? Então, acredito que já tenha ficado mais fácil de entender, né? Se a gente quer o menor montante diário, que no caso é o menor V, o que é que a gente tem que calcular aqui nessa questão? O Y do vértice, tá? Isso daqui entrega para a gente o menor montante diário, o menor V que se tem. Então, a gente vai ter que calcular o Y do vértice, que como a gente sabe, o Y do vértice é calculado por menos delta sobre 4A. Então, vamos calcular o delta primeiro para que a gente possa fazer a substituição ali, né? Lembrando que delta é calculado por B ao quadrado menos 4AC. E aí vamos fazer essas substituições. Quem é B? B é menos 10. Vou tentar ser direto. 10 ao quadrado, 100. E aqui vai ficar menos 4 vezes A, que como a gente sabe é 1/4, vezes C, que é 105. Aí aqui vai acontecer o seguinte, ó, a gente pode simplificar cortando esse 4 daqui com esse 4 daqui. Então a gente fica com delta igual a 100 menos 1 vezes 105 é o próprio 105. Então 100 menos 105 é igual a menos 5. Agora a gente pode substituir lá na fórmula do y do vértice, que no caso ó, a gente tem que se atentar aqui, tá? Porque a gente tem o menos delta na fórmula. Então a gente troca o sinal. Como o delta é menos 5, menos delta é 5 positivo. Então, vai ficar 5 sobre 4 vezes A. Que a gente vai fazer de novo, ó, 4 vezes 1 quarto, na verdade. E aí, a gente pode fazer de novo a simplificação, né? Ficou 5 dividido por 1, que é igual ao próprio 5. Então, nós temos que o V0, vou colocar assim, V0 é igual a 5. Agora, é só identificar em qual intervalo ele se encaixa. É no primeiro? Ótimo? Não. É no bom? Não. Normal? Não. No ruim? Sim. Ruim é quando V0 é maior ou igual a 4 e menor que 10, né? Então, o 5 está dentro desse intervalo. Nós temos, então, que a classificação é ruim. Logo, nós temos como resposta para essa questão a alternativa D.
Bem, vamos a mais uma questão aí envolvendo as coordenadas do vértice da parábola, né? Como eu falei desde o início, essa é uma questão que foge um pouquinho do padrão, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças não, tá? A gente vai utilizar aqui um raciocínio até parecido. Então vamos lá, o que é que essa questão diz? Em jogos de voleibol, um saque é invalidado se a bola atingir o teto do ginásio onde ocorre o jogo. Um jogador de uma equipe tem um saque que atinge uma grande altura. Seu recorde foi quando a batida do saque se iniciou a uma altura de 1,5 m do piso da quadra e a trajetória da bola foi descrita pela parábola y é igual a menos x ao quadrado sobre 6. Aqui é menos, tá? Embora a escrita não tenha ajudado muito, vou colocar o menos aqui em cima, só para a gente não deixar passar batido. Então, menos 7x sobre 3 mais 12. Em que y representa a altura da bola em relação ao eixo x, que é o eixo das abscissas, que está localizado a 1,5 m do piso da quadra, como representado na figura. Suponha que em todas as partidas, algum saque desse jogador atinja a mesma altura do seu recorde. Então, a gente tem que estar atento aqui, tá? Essa figura aqui ajuda bastante na resolução, porque a gente nota que o x, ele realmente, como diz a questão, ele está localizado a 1,5 m do piso da quadra. Isso vai fazer total diferença na nossa resolução. Daqui a pouco eu explico por quê. Vamos continuar com a leitura, ó. A equipe desse jogador participou de um torneio de voleibol no qual jogou 5 partidas, cada uma delas em um ginásio diferente. As alturas dos tetos desses ginásios em relação aos pisos da quadra são: nós temos aí ginásio 1 com 17, 2 com 18, 3 com 19, 4 com 21 e ginásio 5 com 40 metros. Então o saque desse atleta foi invalidado. Vamos descobrir em qual ginásio ou em quais ginásios o saque desse atleta seria invalidado. Bem, o que é que a gente tem que fazer aqui? Qual que é a ideia? Para a gente descobrir a altura que a bola atinge no saque desse atleta, a gente está calculando o y do vértice, porque é o ponto mais alto, né? O ponto mais alto da parábola é o ponto mais alto, é a altura que o saque dele vai atingir. Então, a gente vai pegar essa função do segundo grau aqui, simplesmente calcular o y do vértice, tá? Mas eu já adianto que a gente no final vai ter que somar 1,5. Por quê? Porque quando a gente calcula o y do vértice, a gente está calculando essa altura aqui, ó, da origem até o vértice. A altura do ginásio, ela é dada do chão até em cima, né? E o chão, né, aqui da distância do eixo X até o vértice, até o chão, na verdade, ainda tem uma distância de 1,5 m, tá? Então a gente vai precisar considerar essa distância também. Vou colocar ela numa corzinha diferente aqui, ó. Então, quando a gente calcula o y do vértice, a gente calcula a altura considerando essa parte azul. Mas a gente vai ter que considerar esse 1,5 m também, porque a altura do ginásio, como eu falei, né, ela começa a ser medida do chão, não é da altura do saque que foi feito. Então vamos lá, vamos começar calculando aí o nosso y do vértice, tá? A gente está cansado de saber já que o y do vértice é dado por menos delta sobre 4a. Então vamos calcular esse delta aí. Delta é igual a b ao quadrado, vou ser um pouquinho mais direto agora, tá? Quem é b? B é menos 7 sobre 3. B é quem multiplica o x, tá? Então quem está multiplicando o x aqui é menos 7 sobre 3. Então vai ficar menos 7 sobre 3 ao quadrado. Aí menos 4 vezes a, quem quer a aqui, menos 1/6. Quem multiplica x ao quadrado é menos 1 sobre 6, tá? Então a gente vai colocar aqui menos 1 sobre 6 vezes c, que é 12. Então nós temos o nosso delta igual a... Aqui vai ficar ambos ao quadrado, né? E ele vai passar a ser positivo, porque menos 7 ao quadrado, 49, menos 3 ao quadrado, 9. E aí menos... Vamos realizar essa multiplicação? Vamos fazer o seguinte, 4 vezes 12, 48. Deixa eu fazer assim. 4 vezes 12, 48. A gente vai ficar com 48 vezes, vou colocar assim, menos 1/6. Aí vai ficar menos 48 dividido por 6, que dá menos 8. Então veja que aqui vai ficar 49 sobre 9 menos 8, que vai acabar se transformando numa soma. Tá? Então vou colocar aqui delta igual a 49 sobre 9 mais 8, porque menos com menos, mais. Bem, vamos manter na forma fracionária por enquanto, tá? Embora a gente tenha
acabado percebendo aqui que os números decimais é o que a gente vai chegar no resultado decimal, né? Mas vamos deixar na forma fracionária por enquanto. Então eu vou fazer o seguinte. Aqui embaixo vai ficar o 9, isso aqui é uma soma de frações, tá? Vai ficar o 9, 9 dividido por 9, 1, 1 vezes 49, 49. 9 dividido por 1, é como se aqui tivesse um 1, né? É o próprio 9, 9 vezes 8, 72. Então 49 mais 72. 49 mais 72 é igual a 121, nós vamos ficar aqui com 121 sobre 9. Esse é o valor do nosso delta. E por enquanto eu vou deixar na forma fracionária. Até onde der, é uma dica até que eu vou dar para você, até onde der vai deixando na forma fracionária, porque é mais fácil de se trabalhar, principalmente porque a gente vai fazer uma divisão aqui agora. Então você teria que dividir com números decimais. Então vai deixando na forma fracionária, tá? Então, de novo, na fórmula, o que a gente tem é menos delta, então troca o sinal. Vai ficar menos 121 sobre 9, dividido por 4A. Deixa eu fazer separadamente para que a gente seja mais objetivo aqui na montagem dessa fórmula. Quem é A? A gente sabe que A é 1/6, então vai ficar 4 vezes menos 1/6. Isso daqui é igual a menos 4 sobre 6 e já vamos logo simplificar para facilitar a nossa vida. Dividindo ambos por 2, nós ficamos com menos 2/3. Então isso aqui dividido por menos 2/3. Numa divisão entre frações, olha como a matemática básica ela vai, entrando nos outros assuntos, né? A gente fez aqui uma soma de frações, a gente fez ali uma potência, um jogo de sinais. Aqui a gente vai fazer uma divisão entre frações. Então, dominar matemática básica é um grande diferencial se você quiser alcançar uma nota boa no Enem, tá? Caso você ainda não se sinta seguro para realizar esse tipo de operação, fica a dica para que você pratique mais esse tipo de conta. Daí, enfim, ambos são negativos. Olha o jogo de sinais aparecendo mais uma vez. Isso vai ficar positivo. Então, vamos ignorar esses sinais aí de menos, tá? E numa divisão entre frações, a gente repete a primeira, 121 sobre 9, e multiplica pelo inverso da segunda, no caso, 3 sobre 2. Tem uma simplificação que a gente pode fazer aqui para melhorar a nossa vida, que é dividir esse 3 por 3, que vai dar 1, e esse 9 por 3 também, que vai dar 3. No caso, a gente vai ficar com o seguinte, ó, 121 vezes 1, 121, e 3 vezes 2, 6. Agora sim, a gente vai partir para o número decimal, tá? Agora não tem o que fazer, a gente vai ter que descobrir esse número na forma decimal. Então, vou realizar essa operação aqui. 121 dividido por 6. 6 para 120 vai dar por 20, né? Vai sobrar apenas 1. E a gente coloca o zero aqui, uma vírgula, vai dar por 1. Eu vou ficar satisfeito apenas com a casa decimal, tá? É o suficiente. Então, nós temos que o y do vértice, eu vou colocar aproximadamente, é aproximadamente 20,1. Aí, lembrando, mais uma vez, esse y do vértice é a parte azul que eu fiz aqui no desenho, tá? A gente precisa considerar que a altura do ginásio tem mais 1,5 m aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, a altura é igual a 20,1 mais 1,5. Então, a altura é igual a 21,6 metros. Em relação ao ginásio, a altura do saque desse atleta é de 21,6 metros, tá? O ginásio ele tem que ter uma altura maior que isso para que o saque dele não seja invalidado. E aí vamos analisar nossas opções, ó. No ginásio 1, esse saque seria invalidado? Sim. No 2, também. No 3, também. E no 4, também. Por pouco, né? É por pouco, mas vai ser invalidado. A bola vai acabar batendo. Já no 5, não. No 5, esse saque não vai ser invalidado. 40 metros, o máximo que a bola atinge é 21,6, então vai passar normalmente. Então, ginásio 1, 2, 3 e 4. Nós temos, então, como resposta para essa questão, a alternativa D. Então, essas foram as questões que eu acabei selecionando para essa aula, para que você consiga identificar esses padrões que nós vemos aí quando o Enem acaba abordando as coordenadas do vértice da parábola. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. Se isso realmente aconteceu, não deixa de curtir o vídeo e de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito.